Fala, minha rapaziada, saudações tricolores, sejam bem-vindos mais uma vez ao Quintal Tricolor e vamos falar de 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada que, na minha humilde opinião, foi praticamente perfeita para o Fluminense, tá? O Fluminense fez a sua parte, que foi o mais importante, venceu e venceu bem o Flamengo, são 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Flamengo. E aí agora o Fluminense tem esse jogo adiado que vai ser jogado amanhã, terça-feira, contra o Atlético Paranaense, e pode catapultar o Fluminense na tabela de classificação. Vocês vão entender tudo nesse vídeo aqui, vou deixar tudo muito bem explicado. A 30ª rodada ajudou pra caramba, muita coisa ao Fluminense, que, repito, fez a sua parte, tá? Que não adianta todo mundo perder, todo mundo empatar e o Fluminense não ganhar. O Fluminense tem que fazer a parte dele, e nessa rodada o Fluminense conseguiu fazer a sua parte com maestria. E aí, ontem foi finalizada a rodada com aquele jogo entre Palmeiras e Juventude e Palmeiras. Palmeiras conseguiu a vitória e o Fluminense, nesse jogo atrasado, pode começar a respirar novos ares, começar a pensar em outro objetivo no Campeonato Brasileiro que não seja só escapar do rebaixamento. A gente sabe que o primeiro passo absoluto é escapar do rebaixamento, que é para salvar um pouco esse ano tão complicado do nosso tricolor. Mas, quem sabe o Fluminense não consiga beliscar uma Sul-Americana ali, não tá tão difícil. Quem sabe o Fluminense, dando sorte de algumas combinações na Libertadores e na Sul-Americana, virar um G8 no Brasileirão e, sem querer querendo, faz uma reta final muito boa, consegue uma vaga na pré-Libertadores da próxima edição. Tem gente falando que foi a última oportunidade do Thiago Silva ganhar a Libertadores. Será? Vou explicar tudo para vocês nesse vídeo, tá? A gente vai falar sobre tabela de Brasileirão e sobre a nossa projeção de acordo com os jogos que o Fluminense tem até a reta final do Brasileirão, tá? Mas só para eu te fazer uma pergunta aqui rápida. Já conferiu se está inscrito no Quintal Tricolor? Olha aí. Vê se você está inscrito aqui, ainda não está inscrito? Então se inscreve, é de graça e você vai estar nos ajudando pra caramba. A gente está aqui todo dia falando com vocês, tá? Com muita notícia, muita informação, sempre com ótimas atualizações do Fluminense para você que está aí do outro lado. Então se inscreve aí, dá essa moral para amigo, curte o nosso vídeo logo também, tem gente que vai até o final e não curte. Então curte o vídeo para dar essa força pra gente. Ah, mas não quero curtir agora, então curte lá no final. O importante é não sair desse vídeo sem curti-lo. Então, deixa aquele curtir aí. Confere também se as notificações estão ativas. Se não estiver ativa, ativa ela com todas as notificações. Saindo notícia, novidade, vai chegar para você em primeira mão. Então, vamos direto para a tabela do Campeonato Brasileiro. E vamos falar também um pouquinho sobre essa 30ª rodada. O Botafogo segue como líder. Mesmo depois desse empate contra o Criciúma e a vitória do Palmeiras, o Botafogo segue como líder com 61 pontos, seguido de Palmeiras, Fortaleza, time da Lagoa, São Paulo, Internacional, Bahia, Cruzeiro, Atlético Mineiro, Vasco, e do Vasco para baixo, hoje é o que nos interessa pra caramba, tá? Vasco é o 10º com 37 pontos. Criciúma tem 36, é o 11º, Grêmio tem 35, 12º, Bragantino e Juventude, 13º e 14º com 34 pontos, e aí vem Fluminense com 33, 15º, Vitória, 16º com 32, Corinthians também tem 32, é o 17º, primeiro time na zona de rebaixamento, 18º, Atlético Paranaense com 31 pontos, Cuiabá com 27 e o lanterna absoluto, Atlético Goianiense. Esses dois últimos aqui, que na minha opinião, para escapar do rebaixamento, vai ser quase que impossível. Só um milagre salva esses dois. Para a gente poder falar sobre os resultados, tá? São Paulo, 3-0 no Vasco. A gente teve Fortaleza e Atlético Mineiro, 1-1. Fluminense, que passou o carro sobre o time da Lagoa, 2-0. Corinthians varreu o Atlético Paranaense, 5-2. Resultado muito importante para o Corinthians. 0-0 naquele jogo entre os abraçados para a segunda divisão, Atlético Goianiense e Cuiabá. Botafogo empatou com o Criciúma, jogando no Maracanã. Que colocou um público de não sei quantos mil no Maracanã, jogando uma vez no ano, brigando pelo título. Errado é o time que não consegue aquele público. Mas tá bom, o Criciúma botou água no chope deles. Cruzeiro e Bahia ficou 1-1. O Cruzeiro estava ganhando de 2-0, mas teve um gol anulado, pelo que eu entendi. Depois, no Beira-Rio, a gente teve Internacional vencendo o Grêmio por 1-0. No Barradão, Vitória venceu o Bragantino, e o Bragantino pode ser uma surpresa inesperada nessa reta final de ano aí, brigando para não cair. E tivemos o Palmeiras e Juventude, que terminou com um resultado inesperado. Que jogo deve ter sido essa partida? Eu não consegui acompanhar, porque eu estava um pouco ocupado. Mas, visto os resultados da 30ª rodada, Fluminense saiu muito bem, tá? Por quê? Fluminense chegou aos 33 pontos.
Juventude estacionou nos 34, Bragantino estacionou nos 34, Grêmio estacionou nos 35 e o Criciúma conseguiu um pontinho, chegou a 36. O que quer dizer que na próxima terça-feira, amanhã, onde o Fluminense já vendeu mais de 25 mil ingressos para esse jogo, o Fluminense tem a possibilidade de chegar à 11ª colocação no Campeonato Brasileiro. Sendo assim, o jogo contra o Atlético Paranaense, aqui no Maraca, é de fundamental importância que você, tricolor, que ainda não comprou o seu ingresso, compre e vá ao Maracanã. Vamos para lá apoiar esses caras. Jogo no Maracanã, 7h30 numa terça-feira, só tem a gente jogando. Não tem outro time jogando no Rio de Janeiro. Não tem ninguém para te atrapalhar. Então vamos pro Maracanã, tá? Vamos pro Maraca. O Fluminense vencendo, chega aos mesmos 36 pontos do Criciúma, só que aqui que tá o ponto, ó. O Criciúma tem menos 6 de saldo e o Fluminense também. Ou seja, venceu de 1-0, esse saldo do Fluminense aqui vira menos 5, a gente passa o Criciúma nos critérios de desempate, tá? E aí o Fluminense seria o 11º colocado. E na próxima rodada, o Fluminense enfrenta esse Vitória, que tem 32 pontos e é o 16º. E só por trazer aqui já a próxima rodada para vocês, a rodada 31, o Fluminense joga com Vitória fora, lá no Barradão, sábado, 4h30, mesmo horário do jogo do Grêmio, contra o Atlético Goianiense, tá? E nessa rodada, o Vasco tem o jogo contra o Bahia, em São Januário, que fecha a rodada na próxima segunda-feira, daqui uma semana. Então o Fluminense vencendo e o Vasco empatando com o Bahia, que está bem no Campeonato Brasileiro, ó, 7º colocado com 46 pontos, já não tem mais risco de queda, mas pode continuar buscando uma competição internacional, como uma pré-Libertadores, está brigando ali com o Internacional em São Paulo, por que não? Está brigando, está na briga, está no bolo ali com os caras. Lógico, o Inter tem um jogo atrasado aqui. Quando tirar essa diferença, aí a gente pode ver como é que vão ser as coisas. Mas hoje o Bahia está brigando com esses caras. E virando um G7, um G8, o Bahia não vai querer perder essa oportunidade de jogar uma Libertadores. Vocês acham que o Bahia vai querer perder essa oportunidade? Não. Então o Fluminense, na rodada 31, depois de jogar contra o Atlético Paranaense, jogo atrasado, vencendo 36. Na 31 tem como chegar a 39. Vasco perdendo ou empatando, no máximo 38. Fluminense passa o Vasco e vira 10º colocado, olhando já a primeira parte da tabela, e aí já começa a olhar Atlético Mineiro, já começa a olhar Cruzeiro, e já começa a desgarrar do bolo que vai brigar nessa reta final de temporada por uma permanência na primeira divisão. E a conta mágica para o Fluminense e para todos os outros times são 45 pontos. Como eu falei para vocês, nessas duas próximas partidas, que é Atlético Paranaense amanhã e Vitória fora no sábado, o Fluminense pode chegar aos 39 pontos. Sendo assim, o Fluminense vai precisar de apenas 2 vitórias para chegar nos 45, que é a conta mágica. E aí, na sequência, o Fluminense tem Grêmio no Maracanã, Internacional fora, Fortaleza no Maracanã, Criciúma no Maracanã, Atlético Paranaense fora, Cuiabá no Maracanã e a última rodada é contra o Palmeiras. O Fluminense tem a oportunidade de, nas próximas 5 partidas, Paranaense, Vitória, Grêmio, Internacional e Fortaleza, nas próximas 5 partidas, o Fluminense conseguindo 4 vitórias, o que seria o ideal pra gente, o Fluminense já escapa da briga contra o rebaixamento. Então, o Fluminense, se a gente for contar somente os jogos em casa, depois do jogo do Vitória, é Grêmio, Fortaleza, Criciúma e Cuiabá. O Fluminense venceu Atlético Paranaense e Vitória, o Fluminense precisa ganhar 2 jogos dos 4 que vai fazer em casa. Mas quanto antes conseguir isso, melhor, porque aí o Fluminense consegue focar em absoluto em tentar uma vaga para uma Sul-Americana ou até mesmo, dependendo da combinação de Libertadores e Sul-Americana, brigar por um G8, brigar por um G7, G6, G5, eu acho que vai ficar muito complicado para o Fluminense nessa reta final de ano. Muito complicado porque não vai depender somente dele. Mas o Fluminense tem uma oportunidade muito boa nessa reta final de buscar pelo menos uma Sul-Americana e se livrar o quanto antes desse problema chamado rebaixamento. E eu já venho falando há algum tempo, tá? O Fluminense ainda termina esse campeonato à frente do Vasco. Tinha gente achando que era loucura. Hoje vocês estão vendo que a realidade está bem próxima. Não está tão difícil assim, não. Não está tão difícil. O Fluminense vai terminar, opinião minha, vocês estão à vontade para discordar. O Fluminense, na minha opinião, termina entre os 8 ainda. Na minha opinião, o Fluminense ainda termina entre os 8 primeiros colocados. Tenho para mim que esse Fluminense, jogando o que jogou o segundo tempo contra o Cruzeiro e o segundo tempo contra o Flamengo, tem tudo para conseguir
ótimos resultados nessa reta final e quem sabe, dependendo de Libertadores e Sul-Americana, beliscar uma pré-Libertadores para a próxima temporada. Mas aí, só o tempo vai nos mostrar isso. Mas a projeção é essa, pelo menos a minha. Não sei a sua aí do outro lado, mas a minha projeção é essa. Então, 30ª rodada finalizada, falamos um pouquinho da projeção para as próximas rodadas de Campeonato Brasileiro. Estamos sempre na torcida para que o Fluminense vença, vença e vença, porque é o que a gente precisa. É vencer, se livrar do rebaixamento e começar a pensar em Sul-Americana, projetar 2025 para não errar de novo no planejamento como foi em 2024, tá? Muito obrigado por ter ficado com a gente até o final do vídeo. Não esquece de conferir a sua inscrição, deixar aquele curtir, procurar a gente nas outras redes sociais. É @QuintalTricolor, no Instagram e no TikTok também. Lá tem notícia todo dia, é a mesma coisa daqui. E hoje à noite a gente volta, porque tem live pra gente falar mais um pouquinho de Brasileirão e já começar a falar sobre a partida de amanhã contra o Atlético Paranaense, tá? Saudações tricolores e o céu é o limite para o Fluminense.